E aí, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso SedaCast. Hoje eu tenho uma convidada especial. Essa Irlanda tá me trazendo convidados que, assim, eu não imaginava estar aqui entrevistando. E ela é a Paola Ribeiro. Oi, gente, tudo bem? Um prazer estar aqui com você. Prazer é todo meu. E vamos bater um papo bem legal aí, né, hoje? Exatamente. Gente, a gente vai falar um pouquinho sobre a experiência da Paola aqui na Irlanda, tá? Se você não segue ela, você tá fazendo a coisa errada da sua vida, porque eu sigo ela desde 2019, Meu né? seguidor fiel aqui, gente, olha. Desde quando você tá na Irlanda? Tô desde 2018. Tem um tempo. Então, Então, já tá ali, sabe, dicas. E aí, eu lembro muito quando eu conversava com a minha mãe, logo no início, quando eu fechei o intercâmbio, né? Aí eu mostrava pra minha mãe, você e a dona Conceição. Aí ela pegou e falou assim, filho, é a filhinha dela? Aí eu falei, não, mãe, ela é Maider. Aí a minha mãe, Maider? Ela não sabia o que era que é Maider. Maider? Aí eu, mãe, é babá, mãe. Aí ela, nossa, que bonitinha, porque o vídeo da dona Conceição ali cativa qualquer um. Ah, ela é uma fofa, gente. Ela cada vez tá ficando mais inteligente e mais esperta, assim. Tá ficando bem independente também, né? Quantos anos ela tem já? Ela tem 3,5, vai fazer 4 em fevereiro. Gente, não acredito. E eu cuido dela desde um aninho, desde quando ela tinha um aninho de idade. Então, tem bastante tempo. Ela já fala português, já sabe as gírias ali da minha região, né? Porque eu sou paraense. Então, paraense. ela pega várias gírias. O que diabo é isso? Que ela já pegou. O que diabo é isso? Eu rachava de rir, eu falava, meu Deus. E ela, até hoje ela fala assim. Antes ela falava com mais frequência, né? Mas aí eu falava assim, porque como que eu vou explicar para os pais o significado do que diabo é isso? Porque pra gente que fala, tem a gíria, a gente sabe assim que não é uma coisa assim muito pejorativa, muito pesada, né? Mas, gente, como é que eu vou falar isso? Aí eu dei uma parada assim de falar e ela também, mas ela tem vezes que ela solta, que diabo é isso aqui? Do nada. Do nada ela solta. E ainda você tinha que explicar pros pais delas em inglês, tá? Aí eu tenho que explicar, e eu falava, gente, como é que eu vou explicar isso? Tipo assim, se você for traduzir, é mais ou menos, sei lá, what the hell, what the hell is it? Aí eu falo, gente, mas aí vai ficar muito pesado. Aprendendo. Eu Então. imagino. Paola, foi seu primeiro emprego, ser Maider aqui na Irlanda quando você chegou em 2018? Conta um pouquinho da decisão. Vamos falar da decisão de vir pra Irlanda. Como que começou? Então, eu e meu marido, a gente tinha acabado de casar, né? E a gente tinha esses planos já de sair do Brasil e tudo mais. A gente tinha muita vontade de conhecer outras culturas e tudo mais, né? Só que pra gente, assim, era um sonho muito distante, porque meu marido, eu era pobre, meu marido conseguia ser mais pobre do que eu. Eita. Não, então era assim, a gente falava, mas a gente, assim, só sonhava, né? Aí um dia a gente assistiu no filme, aquele filme, o Leap Year, que é o Casa Comigo, em português. Ah, que tem aqui em Dublin. Que passa aqui na Irlanda, Dublin, isso, assim. e passa umas cenas aqui. E eu achei assim, falei, gente, que lugar lindo, nossa, maravilhoso. Aí meu marido falou assim, é na Irlanda. Gente, olha, eu sou ruim de geografia, mas... Que é a Irlanda? Aí eu falei, o que é a Irlanda? Aonde que é a Irlanda? Eu fiquei assim, né? Aí eu pesquisei sobre a Irlanda. E aí pesquisa vai, pesquisa vem, a gente descobriu que tinha como fazer intercâmbio aqui e tal, esse vir estudar e trabalhar, né? Aí a gente soube que tinha uma amiga dele que tava aqui, uma amiga de muitos anos e tal. E a gente começou a conversar com ela. E ela foi super querida. Ela falou, não, se vocês quiserem vir, eu dou todo apoio pra vocês e tal. E a gente decidiu vir. Nós casamos em janeiro de 2017. Quando foi dezembro de 2017, meu marido veio primeiro. E eu vim em fevereiro de 2018. Foi rápido? Foi bem rápido. Foi tipo bem assim, rápido? a gente decidiu, sei lá, quando a gente casou, a gente teve esse tempo aí, né, de, sei lá, 8 meses. Juntando nos planejamos, o pouco dinheiro que a gente tinha, a gente juntou e viemos. Aí ele veio primeiro, porque a gente não conseguiu juntar a grana toda, né, porque já, pobre lascado, minha filha, é assim. Aí a gente veio, ele veio primeiro, depois eu vim em fevereiro. E foi isso. Aí juntar também. Pra um já é difícil. E dois. naquela época não tinha, igual a Seda hoje tem esse programa de parcelamento e tal. Exatamente. Naquela época não tinha isso. A gente tinha que dar de uma vez, assim, a grana e vir. Aí foi isso, a gente veio. No primeiro ano foi bem difícil pra mim. Sempre é difícil, as pessoas... Até falo muito disso no Instagram, porque... Eu nunca tinha saído, nunca conheci outro país. Eu tinha saído para alguns estados e tal, mas nunca saí do Brasil. Sim. Foi a primeira vez.
E aí foi bem complicado, assim, o começo, porque. E aí no meu pai adoeceu logo nos primeiros meses. E você tava aqui? Eu tava aqui, eu pisei aqui. Meu Deus. 3 meses depois meu pai adoeceu. Aí eu fiquei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Eu fico aqui, eu não fico, eu volto pro Brasil. Graças a Deus ele melhorou nesse tempo aí. E aí a gente ficou. A princípio é aquela mesma conversa, né? Que a gente fala pra família, não, vou passar só 6 meses lá, vou passar 1 ano. Não, finalizou o curso, veio embora. Até hoje, o avô do meu marido, coitado, foi tá a promessa que ele tá esperando 6 meses até hoje e nunca passou isso. E a gente nunca voltou. Mas, nossa, assim, a Irlanda hoje pra mim realmente é uma casa, né? Apesar de eu reclamar muito da Irlanda no meu Instagram às vezes, mas é uma casa pra mim, é onde realmente eu escolhi pra viver aqui por algum tempo, né? Não sei se pra vida toda, mas pelo menos por um bom tempo, assim é. Mas isso que você falou do reclamar no Instagram, eu via as reclamações como uma parte, assim, de realidade, sabe? Porque é o que vai acontecer. Você vai chegar aqui, você vai perder o ônibus, você vai passar o frio, você vai sair... Igual ontem, eu tava trabalhando, não choveu, nada. Eu pisei o pé pra fora do trabalho e começou a dar os pingos. Eu falei, não acredito, não. E aí você sabe, aí parece que é com você. Aí você começa a pegar um ranço. Meu Deus do céu, que clima de... Enfim. Aí, assim, e eu comecei... Na verdade, assim, quando você fica um tempo aqui, igual eu vou fazer 5 anos que a gente mora aqui, né? Então você começa a querer explorar outros lugares. Ainda mais quando você viaja muito. Eu e meu marido já viajamos muito. Só não viajamos mais por causa da pandemia, né? Mas a gente adora viajar. Quantos países? 19. A gente conheceu 19 até agora. Mas era pra ter conhecido mais. Pena que na pandemia a gente deu uma pausa. Mas é quando você começa a conhecer outros países, você começa a conhecer outras coisas assim, fala, gente, você fica deslumbrada. Sim. A Irlanda é um país maravilhoso, gente. Quando eu cheguei aqui também, eu lembro que eu fiquei, meu Deus, eu ficava encantada com cada esquina que eu ia. Mas, realmente, depois de um tempo, você vai vendo que... Não é que que a Irlanda não é mais a mesma, mas você quer explorar outros lugares, outros países, enfim. Mas, aí estamos aí, vai fazer 5 anos. Não sei se eu quero ficar aqui pra sempre, mas... Vamos ver até onde a gente vai Por ficar. Enquanto, a Irlanda tá sendo aquela mãe que todo mundo fala. Tá sendo. E aqui, assim, a gente tem nossos amigos. Eu tenho meu trabalho que eu amo. Sim. A família, eles são uns queridos comigo. Então, pra mim tá sendo ótimo. Aí, nesse tempo, você chegou aí pro Brasil, né? Nesse tempo desse período. A gente foi pro Brasil nesse ano. No mês que você chegou. Então, a gente foi em abril. Em abril, igual eu tava falando, eu conversei com o Rafa. E ainda em abril, eu dei uma afastada de Instagram, de tudo, porque eu tava focado só na viagem. Porque quando você foca na viagem, eu não queria ver nada, eu só queria resolver. Você fica ansioso, né? Então eu acabei não acompanhando. E como que foi esse retorno pro Brasil, depois de tanto tempo, e depois voltar pra Irlanda aqui? Então, a gente já faziam 4 anos que a gente não ia no Brasil. A gente chegou, a gente nunca foi pro Brasil. Era pra gente ter ido... Ficou direto. Ficamos direto, porque era pra gente ter ido em 2019, aí entrou a pandemia, a gente não conseguiu. Aí adiamos, aí fomos esse ano. Quando a gente chegou assim, é aquela coisa que todo mundo fala quando volta pro Brasil, né? Parece que só você andou, sabe? Só você continuou a sua vida e parece que tá tudo a mesma coisa, tá tudo no mesmo lugarzinho ali e tal. E essa minha ida pro Brasil que me fez meio que virar essa chavinha também, sabe? De não querer ficar aqui pra sempre. Tem gente que é ao contrário, né? Quando vai pro Brasil, é aí que não quer voltar mesmo. Sim. Mas eu tive uma virada de chave, assim, muito, muito real, assim. Tipo, eu vi minha família, eu fiquei pouco tempo, fiquei 3 semanas. Acho que foi muito pouco, assim, ainda mais que eu moro muito longe, então a gente perdeu muito tempo com viagem e tal. Mas foi bem pouco, pouco tempo. E assim, eu olhei pro meu pai, eu achei meu pai bem mais velho, sabe? E aí a gente começa a perceber que às vezes a gente perde oportunidades de estar com a família, né? Isso é normal de quem mora fora. Você perde grandes eventos, perde o casamento da amiga, o nascimento do filho de um amigo seu. Então são coisas que você vai perdendo. Realmente quem vive fora tem meio que paga esse preço, né? Vamos dizer assim. Mas quando eu fui pra lá, eu fiquei, gente, eu não sei se eu quero ficar lá pra sempre. Eu amo minha família, eu amo estar perto da minha família, assim, minha família é maravilhosa. E foi meio que eu voltei de lá meio assim, sabe? Quando eu chorei muito, eu falei, não sei se eu quero voltar, não sei se eu quero ficar lá mesmo, sabe? Pra sempre, ou esse ano. Mas é quando você volta, que você retorna à sua vida, que você vê que a sua vida tá aqui, né? A minha vida tá aqui. Isso que eu ia falar, quando a gente chega pra cá,
é fundamental girar essa chave de que tua vida agora é aqui, não é mais aqui, lá no Brasil. não tem mais como você... tudo bem, a sua família tá lá, os seus parentes, seus amigos, mas a sua vida, a minha vida já é aqui, né? Então, a gente tá aí, agora eu quero ficar menos tempo sem... Tipo assim, quero Sem ir ficar... no Brasil. E pelo menos uma vez ao ano, no mínimo, né? Porque eu fiquei muito tempo sem ir, sabe? Foi muito, muito difícil pra mim, tipo, na hora de voltar e tal. Acho que marca bastante, porque eu tava passando por isso, por questão de saudade, da família e tal. E aí eu tava me planejando pra esse ano, aí eu falei, pô, esse ano eu não vou ter condição por conta da passagem, eu não queria ficar pouco tempo, eu queria passar o Natal. Aí eu falei, mãe, não vai dar. Mas aí você sente essa falta no comecinho. Pra você que ficou 4 anos, eu devo imaginar que foi quando chegou, falou, eu devo ficar aqui. Muito difícil. É muito difícil, foi muito complicado, assim. É porque a gente ficou muito tempo sem ir. Talvez por isso também eu fiquei com esse sentimento, assim, de que eu queria ficar, fiquei com vontade de ficar e tudo. Mas eu não quero mais ficar muito tempo sem ir no Brasil, sabe? Eu quero pelo menos uma vez no ano, pra não ficar mais esse... Nossa, 4 anos, foi muito tempo. Muito tempo. Nossa. E outra, tem muitos países no mundo pra ficar em um só. Se eu pudesse, daqui um tempo, eu quero sair girando o mundo. Eu postei um meme, eu postei ontem, repostei. Que todo lugar que eu quero ir, eu quero ficar. Eu fico pensando, e se eu ficar por aqui? Eu vi esse meme. É muito engraçado. É exatamente aquele meme. Eu fiz essa pergunta pra mim em Londres, dentro do metrô. Quando o metrô correndo assim, aquele vento batendo, sabe? Quando só faltou a musiquinha triste no fundo. Tananana, e eu assim, pensando. Eu me apaixonei, porque foi a primeira viagem depois. Você gostou de Londres? Amei Londres. Gente, eu acabei de falar com uma menina, uma seguidora até. Eu fui na loja na Stradivarius, aí encontrei a seguidora. Ela falou a mesma coisa. Ela foi em Londres e se apaixonou por Londres. Não tem como se apaixonar. Eu acho que eu sou a única pessoa que não gostou de Londres. Tô te falando. Ah, não. Você foi no lugar errado. Vezes. Ah, então eu ia falar bobagem. Foi 2 vezes, tentou se forçar a gostar. Na segunda... mas assim, tem vários países, né, Linda? Você foi na França? Acabei de voltar da França. É incrível o lugar, assim. Mas eu sei também que cada país tem seus problemas, né? Nem todo país é perfeito. Exatamente. Então, como a Irlanda. A Irlanda é que você ganha super bem, você tem qualidade de vida, mas tem seus defeitos também, né? Então, assim, qualquer lugar que a gente for, a gente vai encontrar um defeito, não tem jeito. Então, é melhor a gente onde tá mesmo, que daí é melhor que já tá acostumado. É que o ser humano, ele é imperfeito, né? Se ele não achar um defeito nessa caneca aqui, pô, essa caneca pode estar um pouco mais roxa do que o outro lado. O ser vai humano, achar. A gente tem que reclamar, a gente tem que expor o que a gente sente, né? Então não tem jeito. Natural. Natural. Eu lembro que era uma preocupação que a minha terapeuta comentou comigo, que desde a época do Homo sapiens, ele já era preocupado. Ele era preocupado com alguma coisa que ele tinha que comer, porque ele tinha que sair pra caçar, ele tinha que se preocupar e não ser morto pelo mamute ou pelo o seu predador ali que tinha nele. E aí, com a evolução do humano, a gente não precisou mais se preocupar com caçar, comer, o que vai vestir. A gente já tem isso. Natural. Então a gente começa a achar defeitinhos em coisas tudo. bobas, em tudo, né? E isso é natural do ser humano. Paola, agora uma pergunta, vamos direcionar a Semaide. Como que você achou esse emprego chegando na Irlanda? Foi networking? Foi alguma plataforma? Na verdade, quando eu cheguei aqui, eu comecei a trabalhar como cleaner, né? A faxineira. É o famoso cleaning. O famoso cleaning, que é assim... É pesado, tudo mais, enfim. É um dos primeiros trabalhos que a gente encontra quando a gente chega, né? Porque eles não exigem tanto inglês. Enfim. E eu trabalhei numa casa, eu tava até falando pra Sara, numa casa de 23 cômodos. Eu trabalhava nessa casa sozinha. Ué? Quem morava nessa casa, pelo amor de Deus? E o pior é que era só uma mulher com 2 filhos. Eram 3 pessoas na casa. Mas assim, parecia que morava 23 pessoas mesmo, sabe? Porque eles eram bem bagunceirinhos. Aí eu trabalhei nessa casa 2 anos, eu acho, 2 anos e meio. Fiquei bom tempo lá, sofrendo. Mas, assim, eu gostava porque, tipo assim, era um salário bom, né? Ela me pagava super bem. Então, fiquei um tempo lá e enfim. Aí teve um dia que eu me cansei, que ela era meio estressada também, às vezes. Irish? Era. Então, às vezes dá um... ela tinha... E eu acho que também ela tinha uns probleminha também, assim. Porque ela era bem problemática com os filhos, com todo mundo. Então, um dia ela surtou comigo. Ela nunca tinha surtado comigo, sabe? Mas um dia ela surtou. Aí eu falei, quer saber? Eu vou sair daqui, vou explorar outras coisas, né? E eu tinha muita vontade de ser babá.
Muita vontade, assim. Eu vi as crianças na rua. Eu sou apaixonada por criança. Eu já fui babá no Brasil, assim. Ah, bacana, já tem uma... Já tinha uma experiência, assim... Babá, assim, dos meus primos. Eu fui babá porque eles me pagavam pra cuidar deles. Então, eu fui babá. Sim. Então, eu já gostava de criança. E eu sempre tive vontade, né? De explorar essa área de conhecer crianças, enfim. E aí, eu me inscrevi num site chamado MindMe. MindMe.ai. Ah, sim. Ele Famoso. é famoso, é bem famoso. Quando eu me inscrevi, não era paga. Eu não sei se hoje em dia é, mas deve ser uma coisa de 20 euros. Você paga e eles vão mandando notificações pra você de acordo com a sua região. Então, como eu moro em Dunleary, eu mandava, então eles me encaminhavam famílias que moravam ao meu redor ali. E aí, eu tinha encontrado uma família com 2 meninos. E ela fiz a entrevista e tudo mais, e deu certo. Aí comecei a cuidar deles. Só que assim, eu não sei se é porque eu era a primeira babá deles, eles não tinham muito costume de lidar, sabe? Então, ela, às vezes, o que ela fazia? Ela saía de férias. E aí, por exemplo, ela saía na segunda-feira, na sexta-feira, ela me avisava, semana que vem a gente vai entrar de férias e tal. E você que... E ficava por isso. Aí, tipo, ela não falava assim, eu vou te pagar pelo menos a metade Sim. do seu salário aí da semana, né? Pra você, quando a gente voltar, você continuar com a gente. Não, ela não fazia isso. Deixava ali sem saber Sem a saber próxima meu semana. rumo. Isso. Poxa. Aí, tá, a primeira vez ela fez isso, tudo bem. E eu também não entendia muito, né? Então, não sabia das leis. Aí, quando ela voltou, aí fez isso mais uma vez no Natal. Aí eu fiquei, não, gente, não vai dar certo, não dá. Eu vou procurar outra família. E aí, entrei de novo no aplicativo e tinha uma mensagem do pai dessa menina que eu cuido hoje, da Dona Conceição. Da Dona Conceição. Aí tinha a mensagem dele lá, ele me mandou, que tinha visto meu perfil, gostou muito, mas que era um trabalho provisório. Era de fevereiro até maio, uma coisa assim. Eram uns 3, 4 meses só. E eu falei, eu vou fazer, porque ele pagava bem, né? Era full time, então eu falei, vou ficar pelo menos pra juntar uma grana nesses 4 meses e pegar uma experiência, né? Entendi. Aí nessa época você já estudava? Eu estudava, só que daí eu ia pegar férias e... Pô, usou a férias pro full time. Isso, aí eu ia trabalhar uma parte e uma parte full time. Aí combinei certinho com ele, né? Aí tá, aí peguei férias da escola e tudo. E aí, eu aceitei, só que assim, eu fiz a entrevista. Aí eles moravam na Bélgica, eles não moravam aqui. Eles são irlandeses, mas eles moravam na Bélgica. Entendi. Só que eles iam voltar pra Irlanda. E aí, gente, meu inglês péssimo. Menino, meu inglês assim, ó. Só que eu tinha avisado, ó, meu inglês é básico do básico, lá no grau. E aí ele falou assim, não, tudo bem, não tem problema, a gente faz Aí ele queria fazer uma entrevista online comigo, via câmera, né? Pronto. Aí eu falei, gente, esse homem, será que ele não entendeu que eu não sei falar inglês? Ele vai vir falar comigo por telefone, que é pior ainda. Aí eu falei, tudo bem. Aí eu fiquei ensaiando, assim, o que eu ia falar, gente. Nossa, eu fiquei nervosa, eu ficava tremendo. Aí eu sei que chegou o dia de eu fazer a entrevista com ele. Primeiro foi só com ele. Ele me ligou, perguntou, fez perguntas básicas, né? Ele fez pergunta se eu tinha experiência, se eu sabia. Ele me perguntou, inclusive, até uma dica que eu dou para as meninas que querem ser babás. Ele me perguntou, toda a família pergunta sobre noções de primeiros socorros. E foi uma coisa que ele me perguntou bastante, sabe? E eu tenho, porque no Brasil, eu fiz enfermagem. Então, no meu curso de enfermagem, eu não concluí, né? Sim. Porque foi um curso que como fala, eu não me adaptei ao curso e não gostei. Então, eu abandonei, mas eu fiz o curso de primeiros socorros. E aí ele perguntou, eu falei, tenho curso de primeiros socorros. Aí foi fazendo perguntas básicas, perguntou se eu sabia cozinhar. Eu não sei cozinhar. Yes. Eu falei, sei cozinhar. Sei cozinhar. Que eu não queria a gente perder esse trabalho de jeito nenhum. Eu falei, nem que eu eu vá treinando aqui alguma coisa básica, mas eu vou ter que aprender. Aí perguntou se eu sabia cozinhar, perguntou se eu sabia dirigir. Enfim, aí ele começou a perguntar realmente se eu tinha experiência, se eu tinha cuidado de crianças antes e tudo mais. Aí foi tranquila a entrevista, ele foi super paciente comigo, meu inglês péssimo, ele falava bem devagarinho, eu conseguia entender algumas coisas e tal. Quando eu pensei que eu tava livre, ele falou assim, amanhã eu vou ligar de novo com a minha esposa. Aí eu falei, por que tu não ligou logo hoje com a esposa? Meu Deus, que eu vou ter que enfrentar de novo. Terror tudo de novo. Aí eu fiquei, gente, aí foi no domingo, ele me ligou no domingo com a esposa. Aí quando ele falou assim, eu tô entrevistando outras meninas também, tudo bem pra você? Aí amanhã a gente dá uma resposta. Aí já desanimei, eu falei, ixi, ele não vai me escolher porque
Pode ser que ele encontrou uma menina que fala inglês melhor, que tenha, sei lá, como fala, mais qualidades ali que sirva pra eles e tudo mais, né? Aí já tinha desanimado, porque vários trabalhos eu não tinha conseguido por causa do inglês. O inglês. Você chegou aqui com inglês... Zero. Zero. Eu não sabia falar nada. Quando eu entrei lá, eu já não sabia falar nada. Então, eu perdi dois trabalhos por causa do inglês, né? E aí, assim, porque eu não tinha nada. E antes de vir, eu nem estudei, assim, sabe? Eu não... Enfim. Aí eu já tava desanimada. Aí eu vim pra cá pro centro. Eu não trabalhava, né? Então eu vim pra cá pro centro numa tarde e fui ali no Burger King. Aí ele me ligou. Aí eu vi o número dele, assim. Eu falei, gente, por que você não tá me ligando? E aquele barulho Nossa, não vou escutar do nada. centro. Eu falei, gente, não vou escutar nada, não vou entender nada que eles vão me falar. Gente do céu. Aí eu fiquei pensando, será que eu atendo? Acho que eu não vou atender, não. Vou deixar ele ligando, depois eu mando mensagem pra ele. Aí eu falei, não, vou atender. Aí atendi naquela barulheira ali do centro ali. Aí ele falou, oi, Paula, aqui é o fulano e tal. A gente pensou bem, a gente gostou muito de você, do seu perfil. Olha só. E ele tinha ligado também pra uma ex-chefe minha. Lá aqui? Não, daqui. Porque eu também, antes da Iva, eu trabalhei pra uma família. E eu ainda, olha só, eu ainda não tinha avisado. Eu trabalhei pra 2 famílias antes da Ive. Aí dos meninos eu não tinha avisado que eu ia sair. Aí eu não dei o número dela. Aí eu dei o contato da outra que eu tinha trabalhado, que foi pouco tempo. Eu trabalhei com ela, sei lá, 5 meses, eu acho. Mas ela era um amor comigo, ela gostava muito de mim. E ela falou, não, pode passar meu número pra ele como referência. E eu nem sabia que ele ia ligar pra ela, mas ele ligou. E ela falou super bem de mim pra ele, falou que, nossa, ela me elogiou um monte. E aí ele gostou disso, foi uma coisa que foi um ponto, né, dessa questão da referência. E aí ele falou, a gente ligou pra Una, o nome dela era Una, e ela falou muito bem de você, então a gente quer te contratar. Aí eu fiquei super feliz, ai, que bom, nossa. Chegou minha hora. Aí eles voltaram da Bélgica, eu comecei a trabalhar lá, e aí ela tinha 1 aninho só. Ela nem andava, falava, então ela era um bebê ainda. Bebezinho. Aham. Aí começa a experiência de você saber se a família vai gostar de você, aquela sensação, será que eles vão gostar de mim? Será que a criança vai gostar de mim? Porque você fica com aquele assim, sabe? Será que eles vão gostar de mim? Será que a criança vai gostar de mim? E aí eu lembro que no primeiro dia, a Ivy, ela ficou bem retraída, ela já era bem retraída, assim, bebezinha, bem tímida. E ela não ia muito comigo, não. Aí quando eu ia trocar ela chorava, eu falava, ai, gente, essa menina vai fazer eu perder meu emprego. E aí eu fazia de tudo. Aí, pelo amor de Deus. Eu fazia tudo pra agradar ela, brincava com ela, até que foi indo e ela foi com a minha cara. Ai. E ela é uma criança bem... Ela é introvertida, sabe? Sim. Eu falo que ela é uma criança da pandemia. Então ela não teve muito contato com outras crianças. Era só eu e ela em casa. Então ela foi comigo assim, ela foi bem querida. Depois foi se dando assim e tal. Mas foi bem difícil no começo. Esse você falando dela de uma criança da pandemia me lembra de um story seu que eu lembro muito bem, que você tava com ela no parque. Aí chegou uma menininha pra brincar com ela e você falava pra ela que vai, Ivy, brinca com ela, né? Pra ela brincar e ela não queria, ela queria ficar ali com você porque ela sentia já ter essa introversão dentro dela, né? Eu falei, poxa, é uma coisa que a gente pensa que às vezes não é de pequeno. Mas então, já nasce com isso. Já nasce. E ela é o jeito, ela já tem um jeito, igual eu falo, ela tem um jeito de senhora, então ela não vai com qualquer pessoa, ela vai com uma pessoa que ela tá ali na mesma vibe dela. Ela tem uma amiguinha que é a única amiguinha dela, assim, que ela brinca, que ela gosta, porque a menina tem o mesmo jeito dela de senhora. Então eu falo assim, gente, é dela. Ela não gosta de criança, assim... Ela não gosta de brincadeira de criança, ela gosta de fazer as coisinhas dela lá, que é dela. Então, e além disso, ela cresceu no meio de uma pandemia, assim, a gente não saía, a gente só ficava em casa. Então, ela ficou uma criança bem introvertida por conta disso também, né? Mas, eu amo trabalhar com eles, é uma família muito querida e eles me tratam super bem, me tratam como se fosse da família mesmo, sabe? Tipo, boa. Me tratam como se fosse um membro da família. Eles não me tratam assim como se fosse uma funcionária, uma empregada, entendeu? Eles me tratam como se fosse da família. E isso eu me sinto muito, muito bem lá, assim, sabe? É maravilhoso. Além de eu amar as crianças, assim, agora tem um bebê, né? Não tem como não amar, agora... Não tem, gente, criança é uma coisa assim que a gente se apega mesmo. Você contou durante a pandemia, né? Você passou a pandemia aqui na Irlanda. Conta um pouco como que foi chegar antes, né? Viveu o antes da pandemia, durante e agora como que tá sendo o pós-pandemia. Não sei se você conseguiu ver alguma diferença na Irlanda em si, assim, nessa área. Eu vi uma diferença, assim, do antes e do depois, né? Quando eu cheguei aqui na Irlanda, tudo
A Irlanda, antes da pandemia, você vê uma diferença em questões até de economia, né? As coisas muito mais baratas no mercado. Até as acomodações, você encontrava assim... A gente entrava ali no Daft, você encontrava um apartamento pelo menos de 2 quartos por 1.600 euros. 1.700 euros. Hoje é impossível você encontrar um apartamento de 2 quartos por menos de 2.000 euros. Então, são diferenças gritantes de 2018 para 2022, sabe? E, assim, a pandemia foi um momento, assim, que foi difícil para todo mundo mesmo. Para todo mundo. Acho que ninguém se safou, assim, sabe? Tanto mentalmente, foi bem difícil. Eu, ainda bem, assim... Graças a Deus, eu não perdi meu emprego, eu não dependi do governo para poder, sabe, ter meu salário semanal. Porque eles continuaram trabalhando online, mas eles precisavam de alguém para cuidar da criança. Então, eu entrei... Eu não sei se na época chegou a ser um trabalho, como fala? Como é que diz, gente? Um trabalho... necessário. Não é essa palavra, mas eram de necessidade, assim, que... Por cuidar de criança, então aí entrava o cuidador de idoso, entrava o cuidador de criança, eu não lembro como é que falava o termo, mas é uma coisa, tipo, necessária, sabe? Sim. E aí, eu continuei, tanto que eu lembro que eu ia trabalhar, e aí não podia, tinha um raio, acho que era de 2, começou a ser de 2 metros. Não podia sair na rua? Não podia sair na rua no raio de 2 metros. Nossa. Aí depois não podia sair de 4, eles começavam a aumentar, sabe? Aí eu lembro que tinha que a gente não podia sair de 4 metros de casa. Aí tinha que andar com uma carta. Tinha que andar com essa carta. Meus chefes fizeram eles são advogados, então eles meio que entendiam essas coisas assim, sabe? Poxa, facilitou muito. Facilitou muito. E aí eu andava com essa carta. Aí toda vez a guarda me parava na rua. Aí você, sorry. Toma aqui a minha carta, então com a carta aqui, olha, tudo bem. E eles sempre faziam aquela tinha um negócio de blitz. Nossa, gente, parecia mesmo que a gente tava vivendo um fim do tempo. Parecia o fim dos tempos. Parecia coisa de filme mesmo. Tudo fechado, assim, você andava... Essa Alcone aqui, você não viu uma alma na rua. Eu não consigo imaginar isso. Eu passo no Alcone, é um formigueiro. É um formigueiro. Eu fico pensando, gente... Eu lembro de passar, assim, na Alcone, ali na Parna. Não tinha uma viva alma na rua. Você via os pombos, só os pombos, aquelas gaivas, só isso. Não tinha gente na rua. E hoje você vê um furdúncio aí, sabe? Você tem que andar pedindo sorry às vezes, porque é uma galera assim, sabe? Mudou bastante. Mudou muito. E tipo assim, aí a pandemia foi isso. Eu pensei, gente, nunca mais a gente vai voltar a ser os mesmos, assim. Vai viver todo mundo, assim, sei lá, com medo. Hoje em dia a gente vê que, agora, assim, lógico que a pandemia continua, a doença continua, mas as pessoas estão vivendo normal, como se de nada tivesse acontecido, né? Então, essas questões... O que eu senti mais mesmo foi a questão da economia mesmo. Da economia. Não afetou tanto a questão do trabalho, né? Do trabalho não, porque eu continuei trabalhando. Então, pra mim, não afetou tanto assim. Mas a questão da economia, gente, assim, absurdo. Eu olho as coisas no mercado. Eu falo... Hoje mesmo, eu tava conversando com a minha amiga. Você pagava, em 2018, 63 centavos um saquinho de brioche. Hoje tá 1 e alguma coisa aí. Eu falo, gente, como que aumentou desse jeito? Um absurdo. Aí, pra quem chega do Brasil agora, pagando €1, faz super barato. Eu, quando eu cheguei, já senti uma leve diferença no preço, principalmente ali na pizza do Tesco. Que era €1, agora tá já 1,50. Então, tá tipo... Se você for olhar, é um aumento... Bem, pra gente, a gente fala, pô, é um aumento, né? Pro brasileiro que tá vindo, não é nada. Não é nada. Mas é a reflexo de tudo o que aconteceu. Foi 2 anos fechado aqui também, né? Foram 2 anos. Então. E aí, a gente já imaginava que isso fosse acontecer, né? Pós-pandemia. Sim, porque o mundo inteiro. Ia ter que acontecer isso de a inflação subir, tudo subir pós-pandemia. Mas estamos aí. Eu peguei Covid 2 vezes, mas a primeira vez eu fiquei bem mal mesmo. Mas foi logo... depois de vacinada, eu fui pegar Covid. E aí eu fiquei em casa e tal. A primeira vez eu fiquei bem mal. A segunda vez foi bem leve, foi bem levinho. Se eu te falar que eu fui pegar Covid aqui na Irlanda, eu passei aqui? 2 anos lá no Brasil, tipo, nossa, não peguei. Naquele furdúncio daquela bagunça. Ninguém da minha família ali. Assim, minha prima pegou, a minha tia pegou, ela tava sentada no banco do lado do passageiro do carro. Eu levei ela no hospital, porque ninguém sabia o que ela tava sentindo ainda. Mas eu tava de máscara e tal. Eu não peguei. Cheguei aqui na Irlanda. Peguei, foi assim, peguei na terceira semana que eu cheguei. Ai. Aí eu tava começando a trabalhar no meu trabalho, aí eu já comecei a pensar, por que eu vim pegar aqui tanto tempo pra eu pegar lá no Brasil, que eu tinha minha família, minha mãe podia me cuidar.
Agora eu tô aqui largado na cama. Largado às travas. Exatamente. Só pensando, meu Deus, só me deixa passar isso firme. E foi, passei. Tinha tomado já as vacinas, né? Cheguei aqui com a comprovação de vacina normal que o SUS oferece. Mas ainda bem que você pegou. Eu penso assim, ainda bem que a gente pegou depois vacinado. Porque eu penso, eu tivesse pegado lá no começo da pandemia, assim, nada. Na época que era um surto mesmo, ninguém sabia nem o que era. Sim. Tipo assim, eu ia. Não Surtar? sei. É surtar. Eu ia surtar, porque ia ficar, gente, é uma doença que. Ainda fora do Brasil, não tem família, apoio da família, você pensa. E muita gente tava, tipo, morrendo mesmo aqui na Muita. Irlanda. Tava tendo vários casos de morte. Então você ficava assustado, né? Sim. Enfim, mas graças a Deus continua e tal, mas pelo menos tá todo mundo Exatamente, vacinado. que bom. se Agora cuidando. todo mundo tá seguindo a vida, a Irlanda tá aí de portas abertas novamente. Paola, pra que a gente tá chegando no finalzinho aqui da nossa conversa, um bate-papo bem rápido, eu sempre pergunto, né? Que frase você deixaria pra alguém que tá embarcando, passando a porta do avião pra vir pra Irlanda ou realizar seu sonho? Que frase você deixaria pra essa pessoa? Eu vou falar uma frase, vou falar um monte de coisa aqui. Pode falar. Que na verdade, assim, eu olho pra cá. Olha pra cá. Pra cá. A Irlanda, ela tem vários desafios, então você tem que vir preparado, tanto psicologicamente, né? A gente trabalha muito aqui também, né? Uma coisa que eu sempre falo, assim, a gente trabalha muito no Brasil também, eu trabalhava demais. Mas aqui também é um trabalho que você cansa fisicamente, cansa mentalmente, porque além de você estar longe da sua família, longe de tudo ali, dos seus amigos, você está num país diferente, então você tem que vir preparado psicologicamente. A Irlanda não é fácil. Não é fácil nem qualquer lugar que você mudar, qualquer lugar que você, né, for Concordo. fazer essa mudança, você vai sentir uma diferença. Então, a pessoa tem que vir preparada psicologicamente. Quero ir pra Irlanda, saiba que vai ter vários desafios, tem muitos desafios aqui. É muito gostoso viver nesse país, é uma delícia você descobrir outras culturas, né? É gostoso você saber que outras pessoas têm seu jeito, igual você conviver com o irlandês. É muito legal você ver as diferenças, assim, sabe? De comportamento e tudo. Mas, com certeza, acho que a prioridade é você estar preparado mentalmente. Porque é bem complicado. Os primeiros meses sempre são difíceis, porque você tá ali se adaptando, você tá, né? Você tá construindo uma nova vida. Então, tem que estar preparado. E, principalmente, eu vou falar sobre o Mind também. Sim. Tem muitas meninas que querem vir tem vontade de fazer esse trabalho. E o Mind também, eu falo sempre para as meninas, você tem que estar preparado, você tem que gostar daquilo que você faz. Porque não é fácil cuidar de criança. Criança é uma fofura, mas tem dia... É criança. É criança. Você falar Criança, cachorro, é uma coisa assim, você tem que ter muita paciência, você tem que amar. Eu falo, tem que amar a profissão, que é uma profissão, né? A gente não deixa de ser uma profissão, ser babá é uma profissão de amor mesmo. Então, a pessoa tem que amar. Às vezes, eu até falo assim, que às vezes eu tô tão estressada, eu olho para as duas crianças e falo, e se eu abandonar esses dois aqui? Eu não falo brincando, né? Mas, assim, tem que amar mesmo, porque são culturas diferentes, são comportamentos diferentes, que não é a mesma criação, sabe? Você vê a criação dos irlandeses são totalmente diferentes do brasileiro. E então, você tem que se adaptar a esse tipo de coisa para não se deprimir aqui, sabe? Aqui é um lugar muito fácil pra gente se entrar assim, numa depressão, vou dizer assim, Sim, né? exatamente. Porque você tá longe da sua família, você trabalha muito, você trabalha mais do que você tem lazer aqui, por exemplo. Eu acho que eu trabalho mais do que eu tenho lazer aqui. Sim. Não sei se no Brasil talvez, um final de semana, se você vai pra casa da sua mãe e faz um churrasco, por causa dos seus pais, da sua família. Você faz um churrascão lá e você tem o seu lazer. Aqui você trabalha mais do que tem lazer, porque tem gente que trabalha até no final de semana, né? Sim, conheço vários. Muitos que trabalham noturno, no sábado, assim, gira, pega o domingo pra tentar descansar um pouquinho no final da tarde do domingo, pra depois voltar à escola e fazer toda a rotina. Então, é um lugar que você realmente tem que ter muita força mental pra poder, assim, seguir a vida aqui. Mas, assim, é maravilhoso. Você tem a oportunidade de viajar, conhecer. Eu conheci um monte de gente que eu ia conhecendo 19 países na minha vida, nunca. Então, assim, conhecer outras culturas, outros países. A Irlanda, ela abre essa porta, né? Abre portas pra você. E se você quiser mudar pra outro país, a Irlanda vai te ajudar nisso, né? E grana também. Aqui a gente tem um dos melhores salários da Europa aqui na Irlanda. Então, assim,
é maravilhoso, mas você tem que estar preparado, tanto fisicamente quanto mentalmente, porque é bem puxado. Imagino. E pra fazer um adentro das suas palavras, puxar aí, que você fala de cuidar de criança, tem que ter um amor mesmo. Porque ali, não sei, né? Você pode falar que eles são diferentes dos irlandeses, não sei. Dizem que eles são muito frios. Então eles vão passar, né? Porque é a cultura, vão passar pra essa criança. Quando você coloca um amor, um carinho maior, seja aqui no Brasil, ou aí no Brasil, aqui na Irlanda, é necessário. Porque é o que ela vai precisar. É o primeiro passo pra ela entender como que o mundo pode ser melhor pra ela. Porque se você só passar coisas ruins, ela vai crescer uma pessoa... eu até falo no meu Instagram que toda criança irlandesa tinha que ter uma babá brasileira. Porque, gente, o tanto que eu falo que eu judio das crianças, é porque eu aperto. Eu sou brasileira, daquelas mães brasileiras, assim, que aperta, que cheira, que joga pra cima. E eu vejo que os pais não têm muito isso com as crianças, sabe? Eles são mais assim. Sim. E tal. E eu falo, gente, e eu danço com eles, e eles adoram. Então, assim, a gente tem uma vibe diferente, assim, não que eles têm um jeito deles, né? O jeito que é deles, que é a cultura deles. Então, a gente tem que respeitar, mas o brasileiro, ele é mais aberto, é mais alegre, é mais divertido, e gosta do toque, né? Eu gosto de apertar, eu gosto de abraçar, eu gosto, enfim. E as crianças adoram, gente. Eu acho que toda criança irlandesa tem que ter uma babá brasileira na vida. É isso, eu também concordo aqui agora, porque... eu tenho visto, né, lá no aeroporto, os tratamentos dos pais. Às vezes eu falo, meu Deus, a criança tá lá atrás, o pai tá lá na frente. Tá lá na frente. Não, tipo assim, se vira, filho. Ok, você tá dando ali, mostrando, ó, no mundo vai ser você, mas falta um pouquinho de amor. É uma criança que você vê que você, não tá nem andando direito. E eu fico chocada às vezes a gente sai assim com outra, faço playdate com outras. Quando a gente faz playdate, encontra outras babás, com outras crianças pra brincar, né? E às vezes a gente sai, sei lá, vai pro zoológico, vai pra fazendinha ali, vai pro Dundrum, que é longe pra caramba da nossa região ali, né? E aí, gente, os pais não mandam uma mensagem, falam assim, aí, como é que tá aí? Eles não mandam nada. Eu falo, gente, se fosse meus filhos com outra... Tá desesperada. Gente, cadê essas meninas? Cadê? Essa menina não manda nada? Cadê? Vou já ligar. Exatamente. Eles tá precisando de alguma coisa. Parece que nunca assistiram Avenida Brasil, não. Lá, Nazaré Tedesco, como fala? Senhora do Destino. Gente, olha, tem hora que dá vontade de roubar essas crianças pra mim. Gente, eu fico pensando, gente, e se eu pegar esse menino aqui e fugir, o que acontece? Mas lógico, depois dá vontade, assim, de levar embora pra casa. Porque é muita fofura. Ai, gente, olha, é uma fofura. Uma fofura mesmo. E eles são bem diferentes, assim, em questão de comportamento e tal. Então, a gente acha uma graça. E quando eles... A Ive, pelo menos, falando português, gente, é uma graça. Dá vontade de roubar ela pra mim. Eu vejo. No Brasil, eu já tinha vontade de roubar pra mim. Porque dá vontade de roubar. É muito fofo. E coça o útero, viu? Ixi, cuidar de... Olha, meninas que não querem engravidar, cuidar de criança... dá uma coçada no útero ali, a gente tem que se controlar pra não engravidar. Paola, quero agradecer você ter aceitado o convite. Foi muito Fico gostoso. Muito feliz mesmo, tá? Eu lembro que eu falei, seguia ela, tô aqui, várias dicas, assim, que me ajudaram muito e ajudou muitas pessoas no Brasil. É um trabalho excelente, maravilhoso, assim, impecável e mostra realmente um pouco do amor brasileiro que o brasileiro tem e que tá aqui na Irlanda. Você mostra, você ajuda realmente as pessoas. Eu quero deixar minha gratidão aqui. Obrigada. Tá? Deixa seu arroba. O meu arroba é Paola Ribeiro, mas se você pesquisar lá Dublin com a gente, vai aparecer. Então, eu sou a Paola do Dublin com a gente. Dublin com a gente. Então, quem quiser me seguir lá, ver meu dia a dia, como babá, enfim, posto tudo. Posta tudo. Obrigado a você que nos acompanhou até agora aqui nas plataformas do YouTube, do Spotify. Quero agradecer, tá? Novamente a presença da Paola. Eu que agradeço. Me siga também lá no Instagram, no TikTok, @euintercambista. E também siga a Seda College. Um abraço, galera. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Beijo, tchau.